Ao final da instrução no processo penal, é possível que a defesa alegue em sede de memoriais finais uma tese de inépcia da denúncia ou queixa? E em caso afirmativo, se esta tese fosse eventualmente acolhida na sentença, quais seriam os seus efeitos para o processo penal? Olá, o meu nome é Bruno Milanês e este é o CPP, Canal de Processo Penal. Aqui você irá encontrar as discussões mais modernas no âmbito das ciências criminais e mais especificamente naquilo que se refere ao direito processual penal. E se esses temas são do seu interesse, inscreva-se no nosso canal. A pergunta que fizemos no início desse vídeo se refere à eventual possibilidade ou não de rejeição tardia da denúncia ou queixa. Para que se compreenda esta eventual possibilidade que se daria ao final da instrução já por ocasião da sentença, necessitamos dar um passo atrás para compreender o fluxo dos procedimentos e como que o processo segue, qual é o rito procedimental seguido no âmbito do procedimento comum ordinário, do sumário e da maioria dos procedimentos especiais. E neste contexto, após o oferecimento da denúncia ou queixa, a primeira decisão que o juiz deve tomar no processo penal é a decisão de admissibilidade ou inadmissibilidade da inicial acusatória. Esta decisão ela é orientada segundo a regra do artigo 395, incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.719 de 2008. A doutrina, já há muito tempo, e cito aqui, por exemplo, o professor Antônio Assir Breda, que tem um texto excepcional sobre o assunto, que se chama Os Novos Tipos Legais de Procedimento, lá atrás já apontava que a redação da regra do artigo 395 é bastante defeituosa, é bastante atécnica. E de uma certa forma, em uma interpretação adequada, podemos dizer o seguinte, que o juiz, basicamente no processo penal, ele irá rejeitar a inicial acusatória, ele vai rejeitar a denúncia ou queixa, e aqui é uma decisão de rejeição liminar, se ela for manifestamente inepta ou se faltarem condições da ação. Então, basicamente, as hipóteses de rejeição da denúncia no processo penal são a irregularidade formal, a ausência de uma adequada descrição dos fatos imputados ou a ausência de quaisquer das condições da ação. Lembremos nós aqui que as condições genéricas da ação no processo penal são diversas daquelas no processo civil. Defendemos a tese segundo a qual, no processo penal, as condições da ação são a tipicidade aparente ou tipicidade objetiva, punibilidade concreta, justa causa e legitimidade ativa. Então, faltando quaisquer dessas condições da ação ou sendo a denúncia inepta, a descrição dos fatos, se ela for defeituosa, o juiz deve rejeitar. E a pergunta que fazemos é a seguinte: imaginemos uma hipótese na qual a denúncia é oferecida, o juiz, em sede de admissibilidade, recebe esta denúncia e a defesa percebe que há um vício de descrição dos fatos. Os fatos não são adequadamente descritos, como preconiza a regra do artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, há um defeito de imputação. A descrição dos fatos obsta a ampla defesa, a descrição dos fatos impede uma compreensão adequada do crime que está sendo imputado, a descrição dos fatos ela é defeituosa. Vamos imaginar que a defesa suscite esta tese de inépcia, de irregularidade formal da inicial acusatória e mesmo assim o juiz não acolha esta tese por alguma compreensão em sentido diverso. A instrução processual, então, ela vai ocorrer, né? Porque se o juiz não rejeita a denúncia, determina-se, então, a realização da audiência de instrução e julgamento. Essa audiência ocorre e lá em sede de alegações finais, após o Ministério Público apresentar as suas razões, enfim, em qualquer sentido, a defesa preliminarmente suscita novamente a inépcia da denúncia e postula rejeição. A pergunta é, haveria a possibilidade de que o juiz em sede de sentença acolhesse essa tese para fins de rejeição da denúncia? E aqui isso nós chamaríamos então não mais de rejeição liminar, que seria aquela que aconteceria lá no início do processo, se o juiz entendesse que as condições da ação não estão preenchidas não há uma regularidade formal na descrição dos fatos. Aqui já estaríamos tratando daquilo que se pode denominar de rejeição tardia. E entendemos que sim, né? Caso o juiz, ao fazer uma nova análise dos fatos, entenda que aquela denúncia
não preenche os requisitos de regularidade formal, ou seja, que não há uma descrição adequada dos fatos, seria possível, em sede de sentença, a rejeição tardia da denúncia. Entendemos que não haveria preclusão desta matéria, entendemos que em que pese processo seja marcha para frente e os atos eles sejam concatenados de forma lógica para que se chegue a um provimento final, neste caso específico, não há como o juiz promover um ajuste na descrição dos fatos. O juiz, ele próprio na sentença, não poderia fazer uma melhor descrição dos fatos da denúncia, porque senão haveria uma violação do princípio da correlação. É necessário nos recordarmos que o juiz está adstrito aos fatos narrados na denúncia ou queixa. O juiz está adstrito aos fatos narrados na inicial acusatória e ele, obviamente, por ocasião da sentença, se verificar que estes fatos não estão descritos de forma suficiente, de forma adequada na denúncia, ele não poderia complementar e adequar e incluir fatos que não estão imputados para efeitos de uma eventual condenação. Então, entendemos que o vício de irregularidade formal por ausência de descrição dos fatos, ele permanece nos autos. E, obviamente, que a instrução processual, por si só, não o corrigiria. Evidentemente, o Ministério Público poderia, durante a instrução, promover eventualmente algum aditamento para realizar essa melhoria dos fatos, e aí se seguiria com o rito do aditamento, com uma nova possibilidade de defesa, mas não havendo aditamento, não havendo reparação dos fatos pelo órgão de acusação, o juiz não pode promover essa reparação em atendimento ao princípio da imparcialidade, ao critério da inércia e, obviamente, também ao princípio da correlação. E aí entendemos nós, então, que existe sim a possibilidade de rejeição tardia da denúncia ou queixa. Se ao final da instrução e na apresentação das alegações finais o juiz se convence que realmente aquela inicial, que inicialmente ele entendeu que era apta, posteriormente, após os argumentos apresentados pela defesa, ele entende que esta denúncia é inepta, ele deve sim rejeitar tardiamente esta inicial por ocasião da sentença. E aí a pergunta que fica é exatamente a seguinte: quais seriam os efeitos desta decisão de rejeição tardia da denúncia por ocasião da sentença? Isto porque sabemos que se o juiz rejeita a inicial acusatória no início do procedimento processual, no início do processo, por uma irregularidade formal, seria possível a acusação que ofertasse uma nova denúncia com os fatos adequadamente descritos, uma denúncia, vamos dizer assim, apta, uma denúncia que preenchesse os requisitos de regularidade formal. Entendemos que este efeito não é o mesmo que ocorre em relação à rejeição tardia. Se após toda a instrução processual, ao final, o juiz rejeita na sentença a denúncia, em que pese esta rejeição não seja equivalente a uma sentença absolutória, o juiz ele não vai estar absolvendo, entendemos que o fato de ter havido todo um processo em desfavor do acusado, em face do réu, isto obstaria, a rejeição tardia da denúncia ou queixa, obstaria a propositura de uma nova denúncia ou de uma nova queixa-crime pelos mesmos fatos, com fundamento no princípio do ne bis in idem, que também podemos chamar de vedação ao duplo processamento, e que vem previsto explicitamente na Convenção Americana de Direitos Humanos e implicitamente no texto constitucional. Então, em face da vedação ao duplo processamento, tendo-se em vista que o sujeito ele é processado, a denúncia é admitida, há uma instrução processual, há alegações finais e há uma sentença que, neste caso específico, reconheceria a irregularidade tardia da inicial acusatória, o fato de haver todo um rito procedimental que se exauriu com uma sentença impediria um novo processamento. Aproveitamos a oportunidade para deixar para vocês aí um link com uma sentença em que o nosso escritório recentemente trabalhou e no qual o juiz reconheceu a rejeição, acolheu a tese defensiva de inépcia da denúncia em sede de alegações finais e reconheceu, então, a possibilidade de rejeição tardia da denúncia ou queixa. É um caso em que, enfim, a defesa demonstrou adequadamente que aquela inicial acusatória tinha um grave defeito de imputação, um grave defeito de descrição dos fatos, e nesse contexto, não havendo nenhuma possibilidade de condenação pelo juiz
ele entendeu que a hipótese realmente era de rejeição tardia da inicial acusatória. E por essa razão, então, concluímos que a rejeição da denúncia ela pode acontecer de forma liminar, lá no início do processo, após o oferecimento da inicial acusatória, quando o juiz vai fazer o seu juízo de admissibilidade ou eventualmente o juízo de rejeição. Se houver a rejeição, então seria uma rejeição liminar, mas entendemos também que ao final do processo é possível sim a rejeição tardia da denúncia por deficiência na descrição dos fatos, só que a diferença entre a rejeição liminar e a rejeição tardia é que na hipótese de rejeição liminar, o órgão de acusação poderia oferecer uma nova denúncia corrigindo o defeito de imputação, mas quando há uma rejeição tardia da inicial acusatória na sentença, não haveria esta possibilidade em face do princípio ne bis in idem.